tá no cafezinho, mas não tá calmo não, porque saiu o boletim médico, Arnaldo, e os 3 casos são graves, né? Casos graves. O Rafinha quebrou a fíbula, ele tem um contrato até o fim do ano, já passou quase meio ano, ele nem jogou, quase não entrou em campo, agora mais 3 meses fora. Tem o Wellington Rato com uma contusão que eu não sei nem o que é, sei que é a mesma contusão do LeBron James, e o Lucas com uma contusão que o acompanha bastante tempo, no músculo da coxa, não é isso? Isso. Tironi, na verdade, assim, era aguardar o boletim médico para ver a extensão da gravidade, que eram 3 lesões graves, estava na cara, né? Pelo a forma que eles saíram no primeiro tempo. E depois do jogo, inclusive, né? Porque depois do jogo o Lucas deu entrevista falando que parecia ser a mesma lesão que ele sentiu no Allianz Parque contra o Palmeiras. O Rato e o Rafinha não deram lesões, não deram entrevista, mas as lesões apareceram nas fotos, eles andando amparados de muletas com as pernas imobilizadas. Então, assim, é curioso, porque o caso que chama mais atenção é do Rafinha, mas não é a lesão mais grave. Olha, por incrível que pareça. Ele teve a fratura na fíbula, proporcionada por aquele bico que ele levou do jogador do Talheres quando ele tentava evitar o gol depois de ter errado aquele passe. O cara encheu o pé no calcanhar dele. Então, é uma fratura discreta, leve, não é uma fratura grave, mas é uma fratura, e não é, em princípio, de caso cirúrgico a fratura. Então, é de consolidação, mas ali, estimada a recuperação em 3 meses, né? Você falou da questão do contrato de 1 ano. Já era uma grande discussão, a renovação de contrato de 1 ano, mas nós estamos em abril aí, e ele só deve voltar ali depois da Copa América, você entende? Lá no segundo semestre, praticamente em julho, para ter total recuperação. A do Rato, você comparou a lesão do LeBron James, né? Sofreu uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo após trauma em torce, causado pela queda do atleta adversário sobre sua perna. Ficou bem claro isso no jogo, né? O cara caiu em cima da perna dele, torceu totalmente. Isso quer dizer, a sindesmose é uma lesão de entorse que afeta ligamento, né? Do tornozelo. E o cara caiu com o peso do corpo inteiro no tornozelo do Rato. Também não é um caso de cirurgia, em princípio, mas também a recuperação dele é meses. É tipo essa do Rafinha, né? São meses sem esses 2 jogadores. A do Lucas é o lesão muscular na posterior da coxa esquerda, que ele mesmo já tinha diagnosticado. É um caso mais trivial, aí não são meses, são semanas, né? Possivelmente 3 semanas. O Lucas só voltaria em maio, perderia boa parte desse início de Brasileirão e o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, né? Então, essa é a situação. Lembrando que o São Paulo já tinha outros lesionados, então não havia nenhuma perspectiva de aproveitamento de nenhum deles no jogo da quarta-feira contra o Cobressal agora, mas eles se juntam à turma toda dos contundidos, que é uma das tônicas no São Paulo da temporada. Pois falando sobre cada um. Então tem essa questão do Rafinha, não é uma contusão grave, mas o cara tem um contrato de apenas 1 ano, né? Vai ser o último ano da carreira dele, então já perdeu meio ano aí desse contrato. A do Rato é ruim, claro, toda contusão é ruim, mas é ruim porque era um cara que podia ser muito importante para tentar reestruturar esse time. E a do Lucas não é a primeira nem a segunda, né? Só no São Paulo acho que já foi 3 dessas lesões, ou 2 dessas lesões. E aí, na questão do Lucas, as outras assim, o cara tomou uma bicuda, o cara caiu em cima do pé dele. A do Lucas é uma questão muscular. E aí voltamos na história do... O Lucas deve jogar pelo lado do campo? Isso ajuda? Eu não tenho a resposta, mas é uma questão, né? Isso contribui ou isso faz com que ele fique mais frágil fisicamente? De novo, é uma contusão que ele convivia há alguns anos já, né? Esse tipo de contusão. O tipo de jogo, será que atrapalha? E aí que a gente cai na história, no jeito de jogar do Carpini, com aquilo que a gente falou, tá lembrando muito aquele começo, os últimos momentos do Rogério, né? Muito jogador machucado,
ninguém jogando, tocando de lado ou jogando com menos vontade, mas se machucando pra caramba, e o fim deu ruim. Acho que tudo isso está no pacote que você descreveu. E eu não computo apenas as lesões musculares, a coincidência com o tipo de jogo. Os traumas, eles podem ser, tipo, acidentais, mas o jeito que o São Paulo está jogando, os jogadores se expõem a traumas também. É quase tudo mascado, dividido, atrasado, com menos jogadores na parte defensiva. Isso tem também Isso lembra também o Rogério. O Rogério não teve só, no momento de lesões musculares, teve muito trauma também. Lesão ligamentar. Tentando traduzir, é um jogo de muito choque, me parece. Choque. Né? Isso, exatamente. Essa é a sensação que dá. O jogo do Dorival não era um jogo de choque, né? Isso, assim, acho que uma das lesões da era Rogério simbólicas é aquela fratura de tornozelo do Wellington no final do jogo contra o Água Santa, que ele tenta se matar na linha de fundo, cai atrás lá no torce o tornozelo e tal. É isso, é um pouco essa situação. Em relação ao Lucas especificamente, acho que tem outras coisas para a gente analisar. O Lucas, sim, eu concordo com você, não deve jogar no lado do campo, porque o desgaste é maior, não deve jogar todas as partidas, deve ser substituído antes do final das partidas, quando tiver já extenuado, coisa que o Carpini não vinha fazendo em nenhum momento. Mas eu também vejo o seguinte, uma questão que depende um pouco também do atleta. O Lucas não vinha jogando como titular no Tottenham há muito tempo. Então, essa questão de jogar... É o contrário do Rames, sabe, na seleção colombiana. Essa coisa de jogar 100 minutos, 80 minutos, 90 minutos, ele não está acostumado há anos. Essa daqui... Você entende? E no São Paulo ele está jogando quase a totalidade dos jogos. E aí uma outra coisa, além dessa, o tipo de jogo do Lucas, do arranque incessante, da mudança de direção... ele favorece as lesões musculares. E ele já está numa idade que ele vai ter que dosar isso aí, senão ele vai arrebentar toda hora. Ele mesmo. Né? Pela falta de costume com esse tipo de jogo, o corpo dele já não está mais acostumado a isso, e pelo tipo de jogo. Eu lembro muito da questão, eu sempre falo, né? O jogador mais inteligente de futebol que eu vi na minha vida foi o Miller, que era um jogador de total explosão, e que mudou a característica ao longo da carreira para se lesionar menos. Basicamente foi isso que ele fez. E a carreira dele se estendeu. É um caso muito raro, porque o Miller era muito inteligente dentro de campo. Né? O Lucas não tem essa capacidade de adaptação numa outra posição, numa outra função. Mas estou dizendo, só para pegar um exemplo de como um jogador, o Miller, antes mesmo dos 30, mudou o estilo para se machucar menos. Né? E acho que o Lucas vai ter que fazer algumas adaptações, senão ele vai ter sempre lesão muscular, mesmo que o esquema de jogo não seja essa trocação maluca que o Carpini faz, mesmo que o Carpini passe a substituí-lo, ou algum treinador passe a substituí-lo por minutos, como faz o Abel no Palmeiras, por exemplo, né, com seus jogadores. Ele não estica os jogadores, e ó que o Abel tem poucos veteranos no time. O São Paulo tem muitos veteranos no time nessa temporada. Essa é uma outra coisa para a gente analisar nessa questão dos contundidos aí. Sim, a gente vem falando, na verdade, que esse elenco do São Paulo desse ano é melhor que o do ano passado. Né? Isso pois é, o elenco pode ser mais veterano, mas é um elenco melhor do que o do ano passado. Aí a pergunta é, diante do fato de que o São Paulo vai começar o Campeonato Brasileiro com 3 contusões, esses caras só vão voltar aqui, sei lá, um mês, sei lá quanto tempo, na melhor das hipóteses, você acha que está colocada mais uma possibilidade do glorioso Carpini repensar o seu jeito de jogar? Bom, agora eu tenho menos um atacante, menos 2 atacantes, não tenho o meu lateral, que eu acho que ia ser o titular. Será que eu vou mudar diante do mundo, das condições cósmicas me falando que talvez não dê para continuar com 4-2-4, ou 4-3-1, ou 4-2-3-1, sei lá o nome. Acho, sim, que ele tem uma outra oportunidade, né? Quase uma necessidade.
Na verdade, né, Rato e Lucas são os pontas titulares do Carpini. Né? Os dois estão fora por bastante tempo. O Rafinha é o tal do lateral construtor do Carpini. Tá fora durante um bom tempo. Aquele lado direito que o Carpini fazia de um jeito muito diferente do Dorival, mas que ele mantinha com Rafinha e Rato, não rolará por meses. Né? Então, ele tem sim a oportunidade. Se ele quiser jogar com pontas, ele ainda tem no elenco Eric Ferreirinha, como fez no segundo tempo contra o Talheres, mas eu acho que não seria essa a alternativa para aproveitar o que o elenco tem de melhor. Então, teria de novo alguma possibilidade de mudar, já a partir do jogo contra o Cobressal. Né? Aliás, só para te atualizar em relação aos outros lesionados, é a possibilidade de algum deles voltar contra o Cobressal. O único que tem alguma possibilidade de voltar contra o Cobressal é o Caleri, que teve lá o tal do cisto de Bacher, que incomoda até o cara se sentir completamente à vontade para tipo, se movimentar, esticar, tal, demora um certo tempo. Mas ele já vinha treinando, viajou para a Argentina, não para jogar, não para ficar no banco. Então ele tem alguma possibilidade. Eu acho que o Caleri vai tentar de tudo para estar na quarta-feira, mas é só ele. Tem outros 4 jogadores que já estão liberados pelo departamento médico, mas treinando para recuperar a forma física. Um é o goleiro, o Yang, que aliás tinha tomado uma bolada na cabeça, foi para o hospital. O outro é o Sabino, que foi recém-contratado, vinha se recuperando de uma cirurgia. O outro é o Nestor, que já está na fase mais final da recuperação. E o outro é o Nicão, que teve aquela inflamação no tendão. Antes que cancelem o Nicão é uma possibilidade importante na ausência do Rato por meses. Pois é. Porque é o jogador que mais se assemelha ao Rato, né? Inclusive no lado do campo, com a perna canhota, em finalização e bola parada. Né? Então, antes que cancelem o Nicão, e o elenco do São Paulo tão farto, com tanto problema, ele vai tentando se ajeitar. Novamente, todos esquecem para Arnaldo, canal Arnaldo Tironi, link na descrição aqui. Pode ver, vou deixar na descrição para você se inscrever, dar o like no canal deles também lá. Todos os créditos aí pro canal Arnaldo Tironi. Mais uma vez, né, o São Paulo com essa dificuldade, o jogador no São Paulo se lesiona mais rápido que em todo canto do Brasil. De novo, essa mesma coisa. O Elton Rato, Rafinha e Lucas foi diagnosticado lesão. Rafinha vai durar 3 meses, Lucas 28 dias e o Rato não teve um período estimado ainda. Sem contar que a gente tá sem o Caleri, que provavelmente, né, segundo o Arnaldo, ainda não esteja bem pro jogo contra o Cobressal. Olha o drama que vai ser esse jogo. Luiz Gustavo também tá mal, Nestor também ainda. Então realmente Nicão, etc. Então o São Paulo tá com muita gente do departamento médico ainda, né? Tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque essa temporada vai exigir que o São Paulo tenha um elenco completo. E o elenco do São Paulo é bom, precisamos de todos. Então eu acho que é isso. São Paulo de olho no Cobressal, já começou a preparação para o jogo contra o Cobressal na quarta. Um jogo decisivo do São Paulo. São Paulo tem que ganhar esse jogo e, se for possível, fazer muito saldo, porque o Cobressal vai ser o saco de pancada do grupo. Então bora ficar de olho aí. Qualquer informação a gente vem com nova aí, se Ramos vai ser titular ou não, a gente vem com informação nova, a gente reage aqui junto com vocês aqui as informações, valeu? É nóis, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aqui. Tamo junto e obrigado pelo carinho que você está tendo aí com o canal, valeu? É nóis, vamos São Paulo!